Continuando a falar sobre os distúrbios espirituais, hoje falaremos sobre simbiose e parasitismo. Você já ouviu falar? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo porque as pessoas estão precisando ouvir de mensagens boas e positivas. Então, lembrando, como eu sempre estou falando no começo de todos os vídeos aqui dos distúrbios espirituais, hoje já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde sobre o CID F44.3, um processo de problema de saúde mesmo, tá bom? Os distúrbios espirituais. E falaremos sobre simbiose e parasitismo. São coisas similares, porém não são as mesmas coisas. Os dois têm que ter, né? O processo de parasitismo, ele é igual na biologia que nós temos mesmo, assim, um organismo se encontra com outro, se conectam de alguma forma, e esse parasita começa o quê? A interferir nesse outro organismo. O processo espiritual é a mesma coisa. O que acaba acontecendo? Aqui está o corpo de nós vivos, e aí chega algum espírito aqui, né, um obsessor ou alguma coisa do tipo, e se conecta ao seu campo energético, o seu campo espiritual, e aí começa a ter enlaces energéticos e espirituais entre você e esse ser. Isso acontece tanto no parasitismo como no processo simbiótico, tá bom? O processo simbiótico, ele acaba sendo menos agressivo do que o parasitismo, né? O processo simbiótico, ele utiliza da sua energia para alimentá-lo e ele acaba te favorecendo em algumas coisas para que você sempre dê essa energia para eles, né? Então, por exemplo, existem alguns casos, sei lá, dessas pessoas que podem de repente fazer uma leitura, né, de futuro, essas coisas, e a pessoa começa a acertar muito, porque tem esse espírito simbiótico que está ali influenciando a que essa pessoa consiga fazer isso para que ela possa ter o quê? Sempre mais energia para ela. Não são todos os casos que isso acontece, mas em alguns casos pode acontecer, tá? O processo parasitismo já é uma coisa mais grave, porque ele começa a interferir na saúde da pessoa. Por quê? O processo de parasitismo, ele começa a ter o quê? Um processo do quê? De adentrar nos seus ramos energéticos, dentro dos seus corpos, e aí isso começa a afetar o seu físico. Então a pessoa começa a ficar mais cansada, começa a ter mais queda de cabelo, começa a ter unhas quebradiças também, né? Pode dar insônia, pode ter alguns problemas crônicos de saúde. Então, Maurício, toda vez que eu tenho isso, vai acontecer, significa que eu estou com um processo parasitário? Não, não é isso. Tem que ser bem diagnosticado, obviamente. E dentro desse bem diagnosticado tem que ser feito um tratamento. Quando a gente percebe que você está com um processo parasitário ou simbiótico, a gente tem que fazer o descolamento desses corpos. Tá bom? Tem que fazer um corte entre esses corpos. E é natural, por exemplo, que a gente tenha que tratar muito bem a nós vivos que estava sofrendo o processo parasitário, porque você começa a ter algumas questões de saúde. Porque o que acaba acontecendo, e saúde às vezes é emocional, estou falando, tá? Não saúde física. Vai refletir no seu físico, mas geralmente emocional. Imagine você que, por mais que isso seja ruim para você, você está com um processo que ele está o quê? Toda hora o quê? Em uma conexão com você. Quando eu tiro isso de você, você pode sentir vazio, você pode sentir uma tristeza, você pode sentir várias coisas que foi tirado. Por isso tem que ser bem tratado a ambos os lados. Foi tirado e você que ficou, né? Maurício, mas pode deixar esse processo acontecer? Não. Por quê? Está roubando a sua energia vital, está roubando as suas funções emocionais e mentais. Então, todos esses processos acabam cometendo no seu raciocínio, nos seus sentimentos. Então, você pode começar, por exemplo, a ter crises histéricas, nervoso, berrar, gritar,
por causa desse processo de parasitismo, né? Porque você começa a ter reações desse ser. Porque o parasitismo, ele não acontece assim, porque é um verme, um bicho que acontece isso daí, não. É um outro espírito que ele cola no seu campo e vocês começam a ser únicos. Você começa a ter a sensação dele, ele essa sensação, e aí tem esse processo simbiótico de troca de energia, porque esses espíritos, eles ficam, porque Maurício, eles ficam com você, porque eles querem a sua energia vital, a sua energia magnética, entendeu? Então, vocês começam a ter o quê? Essas trocas, e ele começa a puxar a sua energia, você puxa a energia dele, não a energia vital que eles não têm porque eles morreram, mas esse processo mental que eles continuam mesmo do outro lado de lá, e você começa a ter pensamentos obsessivos, tipos de pensamentos, você fala, nossa, que pensamento besta, por que eu estou pensando nisso? Né? Nossa, por que eu tomei essa atitude? Nossa, por que eu fiz isso? Processo parasitário. É um processo muito sério, precisa ser cortado, precisa ser tratado, todos os aspectos caminhados. Bom, então, como eu falei, nem tudo que eu falei de sinais e sintomas é porque você está num processo simbiótico parasitário. Mas tem que ser bem diagnosticado para que assim possa ser tratado. Vocês sabem que certa vez eu tratei uma pessoa e essa pessoa ela falava que era como se ela fosse duas pessoas, vamos dizer assim, uma dupla personalidade, né? E obviamente eu comecei a fazer o diagnóstico dessa pessoa e eu percebi que ela estava com um processo parasitário, né? E era muito nítido essas transições energéticas que aconteciam com ela. Então, o que acabou acontecendo? A gente fez um tratamento, e aí, essa pessoa uma jovem, tá? Era uma menina de 16, 17 anos, não lembro direito, mas era por aí. E aí, quando a gente tratou, porque quando os pais trouxeram ela para estar comigo, falou, Maurício, até tal idade ela era uma pessoa. Depois disso, ela ficou totalmente estranha, né? Então, horas ela tinha reação, às vezes ela falava algumas coisas, outras... Então, assim, vários processos que ela teve de pensamentos suicidas, pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, e de repente ela estava muito feliz, e de repente ela já estava lá embaixo, e ela mesma falava que ela não se aguentava nesse processo. Ela falava que era como se ela tivesse um outro ser dentro dela, ou seja, ela estava com um processo assim, dos parasitas espirituais que estava colado nela. E aí eu tive que fazer todos esses cortes, esse tratamento. Por um tempo ela sentiu essa coisa que eu te falei do vazio, né? Porque é como se eu tirasse algo dela. Mas depois de alguns dias, ela foi recuperando a energia tudo e ela conseguiu voltar ao ser o que era da normalidade dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Como eu falei, tem que ser alguma coisa, tem que ser algo assim como todos os outros distúrbios que nós temos na nossa saúde, bem diagnosticado para ser bem tratado. Bom, espero que tenha ficado claro esse processo de simbiose e parasitismo. Vamos continuar em outros vídeos, esses outros distúrbios, para que a gente possa elucidar, esclarecer sobre essas questões dos distúrbios espirituais. Peço a Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos vocês, a caminho de vocês, a saúde de vocês e todos os seus familiares. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.